Olá, nós estamos começando o nosso live do programa Dimensões. Você que está me acompanhando há algum tempo sabe muito bem que o meu programa já está no ar há muito tempo. Eu dei um tempinho por causa das crianças, dos filhos, da carreira e agora eu estou de volta, né? Vejo aqui o Ricardo Chaibub que entrou. A Sueli numeróloga acabou de entrar e eu vou fazer a Sueli aceitar aqui. Só lembrando vocês que Sueli, entra lá, faz um pedido lá para você entrar para conversar comigo, tá bom? O objetivo dos meus lives nessa quarentena, eu que já estou mais de 110 dias aqui em casa com gêmeos de 11 anos, com home office e como eu falo também, a escola agora estão de férias, é tentarmos arrecadar também cobertores para o Fundo Social comandado por Bia Dória, né? Seria muito importante. Opa! Essa campanha para você adquirir os cobertores, nós pedimos muito para que esses cobertores não sejam aqueles cinzas, né? Que são mais baratos, são bem baratos, mas tem cobertores de R$ 29, R$ 30, para a gente fazer um inverno mais aconchegante, não só das pessoas que necessitam, mas também das pessoas que estão naqueles hospitais de campanha, né, gente? Isso é muito sério. Então, o Rachixe daqui a pouco vai entrar aí, vai poder digitar um número, o Carlos Rachixe, que ele tem lá da Sabesp, a coordenação também do marketing da Sabesp, do Inverno Solidário, né, .com.br. Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo bom? Que bom você tá aí, né? Você está perto da praia? A Regina, minha prima, entrou. A Simone Magno entrou. Vamos avisando os amigos, né? Que hoje nós vamos falar sobre a numerologia. Eu, particularmente, sempre usei a numerologia desde que eu conheci a Sueli de Souza. Maíra Russo. Você que está fazendo meus banners, gente, quem quiser contratar, põe aí seu telefone para o pessoal, o seu contato para quem quiser contratar para os banners. Sueli Quevedo, que delícia, quanto tempo, como é que vai lá a sua casa, lá na Forquilha, tá indo bem? Parabéns para sua filha aí, tá bom, tá? Bom, eu vou abrir aqui para a Sueli e eu quero, vamos ver se eu consigo aqui. Sueli, pode entrar, adicionar, vamos lá. Tô adicionando, consegui adicionar? Sueli, você tem que entrar, você me recusou aqui, ó. Vou adicionar você. Vamos ver se ela consegue entrar. Bom, só para você ter uma ideia. Opa, tá chegando a Sueli aí. Oh, Oba! Tudo chegou! bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Quanto tempo? Pois é, que bom. Tempo assim de Muito se bom ver. te ver. Até para É, iniciar meus lives, eu liguei para você, né? Qual a melhor semana, a melhor foi. dia, não foi? Para ver o melhor momento, tudo certinho. É. Sueli, eu estava explicando para os nossos queridos amigos que a numerologia entrou na minha vida há mais de, acho que 15 anos atrás, né? Um E ela pouquinho é mais, eu acho. mais, né? É, é. E na época do Hotel Resort Canto da Floresta, nós fizemos muitas vivências juntos. Sim, No meu programa muitos de TV, programas, né? Gravamos com o é, Jax, lembra? sim, Jax, aliás, vamos mandar um beijo para o Jax Lagoa e toda a sua Aham, família. Olha, sim. Caú Carvalho entrou, quem mais entrou aqui? Vamos mandar um beijo pessoal. Então, lembrando, Sueli, que essa live eu estou tentando arrecadar cobertores para o Fundo Social, comandado pela Bia Dória, do Estado de São Paulo, e ela tem distribuído por todo o Estado, para as pessoas carentes, né? Eu E o frio gostaria muito chegando. que as pessoas participassem e espalhassem essa. É só entrar no site Inverno Solidário. Inverno Solidário, tá bom? Bom, eu queria, Sueli, que você
primeiro contasse para a gente como é que a numerologia entrou na sua vida. O que eu sei é que você era uma professora de matemática maravilhosa. Conta a historinha para os nossos amigos. Sim, eu fui não, sou professora, né, de matemática. Aí eu montei um cursinho de aulas particulares. Eu cheguei a ter 25 professores trabalhando para mim. E eu não acreditava em nada que não fosse ali calculado. Aí, num belo dia, eu fui comprar um livro ali no shopping, e era um livro de matemática para eu poder dar aula à noite na minha casa. Quando eu cheguei em casa, o livro era de numerologia. Eu fiquei muito irritada, porque falava de vidas passadas, coisa que eu não aceitava. Aí eu guardei o livro, botei numa estante. Isso foi em setembro. Quando foi em dezembro, na virada do ano, do dia 31, quando eu acordei, eu só pensava no livro. E todos os meus alunos tinham passado para a segunda fase da FUVEST, né? Tinha passado na primeira. Então eu teria que trabalhar final de semana, eu não ia ter férias. Aí eu fiz o meu Réveillon lendo o livro, que eu não acreditava em nada. Só que conforme eu ia lendo, parece que eu estava desvendando as pessoas. Aí no dia seguinte eu resolvi começar a pesquisar, porque eu queria descobrir o erro dela. Eu fui muito petulante nesse sentido, hoje eu reconheço, mas foi isso que me fez pesquisar durante 3 anos. Então, durante Mas 3 anos, quanto tempo faz? Quando aconteceu esse incidente, assim, olha, do esse bem? incidente foi em 1983. Aí eu Poxa, pesquisei por 3 anos. Aí, quando eu pesquisei por 3 anos, em 86 eu me assumi. Aí eu entendi que eu precisava fazer esse trabalho. Aí eu fiz um apelo. Eu pedi assim a meus protetores que se eu tivesse a missão de ser numeróloga, em 6 meses eu queria de volta tudo que eu havia perdido. Que eu perdi, viu, Rosana? de Perdi que eu dinheiro? cheguei, perdi dinheiro, eu cheguei a não ter dinheiro para comprar cama. Eu mudei de apartamento e eu não tinha dinheiro para comprar cama. E ganhando, hein, porque eu ganhava muito bem. Mas era o meu teste. Daí depois, uns 5 dias depois que eu fiz esse apelo, eu fui convidada para trabalhar num bar, onde eu tinha conhecido várias pessoas, né? Eles iam montar uma festa para um senhor que ele queria uma noite mística. Aí, como eu tinha feito o apelo, eu aceitei. Então, naquela noite, eram 25 pessoas que eu atendi, sendo 21 homens e 4 mulheres. E até hoje, o meu público é mais masculino do que feminino. E a partir dali, eu não parei. Isso, a Então, Cláudia logo. Oliveira falou assim, olha, a Cláudia, nossa amiga, falou, contou para você 37 anos na numerologia, é isso? Isso, exatamente. Exatamente. E aí, logo que eu me assumi como numeróloga, um espaço me convidou para dar curso. Então, eu já comecei dando curso. E para poder dar o curso, eu tive que ir num programa da Silvia Popovic. Então, logo com nem 10 dias de numeróloga, eu estava dando entrevista. E foi muito bom. E de lá eu não parei. Ou Aí, em seja, era um 6 meses, sim. Então, em 6 meses, eu conquistei de volta tudo que eu havia perdido. Aí eu me que bem. assumi, né? Sueli, a Mas, Silvia Vinhas entrou também, mandar um beijo para a grande Silvia Vinhas, para o pessoal que está acompanhando. sim, Eu vi um monte. Olha a aí, a Bia, Bia, a a Bia, Bia, acho que foi a Bia que me apresentou a você. Não foi na não, época? não, Não? não, quem te apresentou para mim foi o Pedro Clare, Ah, eu lembro na época da Xuxa, na época que eu fazia a agenda dela. Foi ele que Isso. me apresentou. E ele te Sueli, mandou um abraço, um dia desse ele esteve comigo. que ótimo, manda um beijo para ele. Sim. Explica para quem entrou até e não conhece ainda o seu trabalho. Eu estou vendo que tem uma série de alunas suas aqui. Aliás, você está com um curso no ar, né? Só para avisar quem está nos ouvindo, você É, está com um curso. é o seguinte, eu estou disponibilizando como se fosse um presente um áudio, são 2 áudios, é uma introdução à numerologia, é um curso introdutório. Isso eu ganhei
de uma grande amiga minha, que era mãe de aluna minha, Rosa Jonas. Na época era uma fita cassete. Foi Uhum. gravado no estúdio, é muito bom. E eu vendi muito essa fita. E depois eu transformei em CD. E agora meu filho fez um link. Então, quem entrar no meu site vai poder pegar esse link e vai ter um curso básico de numerologia. É áudio, não é vídeo. Sueli, bom, agora para aquela pessoa que é evangélica, outra católica, outra espírita, a numerologia tem a ver com religião? É místico Não. ou é... Primeiro, qual o tipo que você faz e o que é, né? Então, a numerologia, a linha que eu trabalho, porque na minha pesquisa eu pesquisei muita coisa, mas a que mais se encaixou, e se encaixou com a minha história, que é uma história muito rica, foi a pitagórica. E ela parte do princípio de que antes de nascimento, nós tivemos razões para escolhermos nossa mãe e nosso pai. Quando nós escolhemos os pais, nós recebemos heranças. Heranças são sobrenomes. Recebidas heranças, a numerologia afirma que nós escolhemos o nosso nome e alguém conta a história, por que teu nome é esse, né? E com isso você tem o seu diploma que você escolheu, que é como se fosse o teu destino, é um diploma. Só que Deus, ele te manda para uma escola, onde você vai ter que aprender o que você não sabe para poder chegar no seu diploma. Depois de uma certa idade, você ganha um ajudante. E a numerologia, ela conta com a tua essência, que é a tua alma. Quem não acredita em vida passada é teu DNA. É aquilo que não dá para mudar. E quando eu faço uma interpretação, no momento que eu leio a história da alma, todo mundo fala, ah, mas essa sou eu, mas eu sou isso ainda. Lógico, a alma ela é eterna, né? A vida é eterna. Então, ela também é eterna. Agora, dentro da numerologia, nós podemos descobrir que falhas nós temos, que números são ausentes, e você pode também entender para que teu momento é bom, para que ele não é. Ligações de pessoas, tem número que são compatíveis, outros não são. Então, a numerologia ela é muito vasta. Agora, o que é importantíssimo, ter consciência de que a numerologia não se baseia em adivinhações. Então, não há como adivinhar nada. Você só pode calcular. E você vê, conhece as tendências para tudo. Sueli, você falou que nós escolhemos nossos pais, né? Eu acredito muito Sim, nisso também, porque quando contar uma pequena história aqui, quando eu estava tentando engravidar, eu tive algumas. O pessoal que me conhece sabe que eu tenho projeção astral espontânea, que eu tenho sonhos premonitórios. sim, E eu via a minha querida, que está passando aqui, a Anitta, eu sempre eu via a Anitta passeando pelos corredores do meu apartamento, isso antes até de eu engravidar, ou acho que até antes do casamento. Então, eu acredito muito nisso que você está falando. Agora, quando a pessoa, o pai vai registrar o nome, no meu caso, minha mãe teve o filho e falou, vai lá registrar. Foi aqui até na Promatre. E meu pai incluiu um nome. Para que eles não sabem, sim. Rosana Benetton, Rosana Elizabeth. E É, isso daí até surpreendeu a minha mãe. Isso faz uma diferença. Será eu intuí meu pai na hora que ele estava registrando? com certeza. Eu tenho um caso, vou te contar rapidinho. Teve uma cliente que me procurou. Quando eu fiz a numerologia dela, ela não se encaixava na história. Aí eu brinquei com ela, eu falei, então você me deu o nome errado. Aí ela me contou uma história que o pai era no interior, o pai foi registrá-la, chegou lá, o pai esqueceu o nome, esquecendo o nome, ele chegou com outro nome em casa, a esposa dele ficou uma fera e falou: essa não é minha filha, você vá e anule esse registro. Ele foi no dia seguinte, anulou o registro, só que se ela não me conta isso, ela não ia se entender. Então hoje, quando ela tem consulta, ela fala: Sueli, eu sou fulana, que nasci cicrana. Aí ela entendeu inteirinha a história dela.
Quando nós falamos numerologia pitagórica, é do grande Pitágoras mesmo? É do O grande matemático? Pitágoras, é do grande matemático, né? Ele era místico, E religioso. ele era muito místico. Então, existe muita coisa a respeito dele, puxando para esse lado. Então, tudo que você faz baseado na pitagórica é tudo em cima daquilo que eu gosto. Até no meu programa de numerologia, tem um desenho do triângulo pitagórico, bem firme lá, que dá para você calcular todas as etapas que você vai passar, mas é tudo em cima de Pitágoras. E Eu para a coloquei, numerologia... fala. Eu ia dar uma eu coloquei explicada como é que assim, funciona. para os nossos amigos, eu coloquei assim, que a numerologia, ele é um estudo de si mesmo para você se relacionar melhor com seus entes queridos, sejam familiares ou amigos. E através também da numerologia, que é a força dos números, você consegue encontrar um equilíbrio, inclusive no mundo dos negócios. Quando você fala em contabilizar a relação das letras do seu nome com um número, esse foi o estudo que Pitágoras fez, é isso? Sim, exatamente isso. Cada Tá. grupo de letras tem um valor. Então, no momento que eu substituo letras por números, tudo se transforma em números. Então, por exemplo, você tem um nome, no teu nome você não tem nenhuma letra, vamos dizer, do 4, que é DMV, ou não tem nenhuma letra GPY, que é 7. Então, significa que essa pessoa vai ter dificuldades para trabalhar o 4 e o 7. 4 é disciplina, organização, pontualidade, é comprar bicicleta e pedalar, se escorregou, tem que levantar. É persistir. Agora, uma falta de 7 é a pessoa que vai ter que trabalhar a fé, o ler, o estudar, o pesquisar. Então, desde que você nasce, quando você tem consciência, ou seus pais vão tendo consciência, vai poder te ajudar muito melhor na tua trilha. Estou vendo Por aí exemplo, uma pancada de pode clientes. falar o nome, é o Gustavo. Agora, eu vi agora o Gustavo Arditi, que me acompanha, acho que desde os 18 anos, mas ele pegou, entendeu a numerologia depois dos 40. Agora há pouco eu vi a Lena Cristóvão, que é minha irmã de Minas. Deixa eu te falar, a Marli Mansur também estava aí, que eu vi que ela passou, a Silvia Vinhas. Ah, é verdade. Deixa eu te falar uma coisa que as pessoas estão questionando. Tudo bem, eu vou saber qual é o meu número, né? E eu vou fazer o que com isso? Por exemplo, eu vou saber sobre a minha personalidade através da força dos números no meu nome de batismo, não de casado, é de batismo, né? É Da sempre de certidão, batismo. certo? E daí eu vou saber, por exemplo, você fez a minha análise, né? Você falou que eu Sim. tenho um 30. Sim, você veio ao mundo para ter que unir grupos, pessoas, promover encontros de semelhantes, e você tem que levar para os outros esperança, otimismo. Então você não pode ser tímida, não pode ser inibida, você não pode ter medo da crítica. Você tem que sempre ser esperançosa, não é só você ser alegre, é E essa, assim, transmitir por isso. exemplo, quando eu fui para você, eu estava praticamente já na atividade de relações públicas, de promoter, né? Já estava reunindo Já pessoas estava bem, foi e bem estava aí, dentro de mim. Foi uma intuição que eu tive de criar isso em São Paulo. com Isso certeza. eu criei lá em 86, fui a que criou o nome e tudo mais. Então, quando vem alguém como você e fortalece a minha intuição, isso me ajuda muito a seguir em frente. E eu acho Não, que é e isso que as outra pessoas têm que coisa, entender. As pessoas têm que entender. ah, Ah, que é posso uma falar? coisa importante. Hum. Você tem esse talento do 30. Só que você é 30 do 8. A soma dá 38. Então você veio para unir grupos, mas você tem dever de ser líder, idealista, altruísta, comunitária, se preocupar com os necessitados, com aqueles que estão aqui, os que não estão. Então esse lado espiritual também te chama muito, né?
E por isso até que eu faço mais um apelo. Vocês que estão nos vendo, eu sei que algumas pessoas estão ali no comentário e tem aquelas que assistem sem o comentário. Eu gostaria muito que vocês fizessem um esforço. Cada cobertor hoje está R$ 29. É só entrar lá no site Inverno Solidário, que sobre o Sim. comando da Bia Dória. Tem também os voluntários da Sabesp, né, coordenado pela Érica Santana e todas as outras diretorias. Eu faço questão de participar. Então, aqui faço um apelo a vocês. Vamos colaborar. Momento de pandemia é um momento para mim, na minha alma, de ajudar, ser solidário, ser responsável e dar essa esperança que você está falando, por isso as nossas lives. Tem Sim, aqui, Fanny, uma pergunta. Quando a pessoa, por exemplo, você falou do número 4. Eu conheci uma pessoa sim. que não tinha 4 no nome. Ah lá, deixa eu falar boa noite para o Rachixe, ali da Sabesp. Rachixe, se puder, você que está coordenando também aí o Inverno Solidário, passa o telefone de quando as pessoas quiserem comprar o cobertor, que está bem barato para a nossa campanha. Beijo para o Rachixe. Sueli, Oi. as pessoas que não têm o número 4, eu conheci pessoas e conheço até hoje. Por mais que você explique para a pessoa o poder e a importância de uma responsabilidade, a pessoa não assimila. Como é que você pode transformar isso? Não dá para transformar? Ou dá para, por exemplo, chamar as pessoas que se relacionam com esse ser, né, com esse querido amigo, e eles motivarem ele, ou a mudança de um nome pode mudar o comportamento? Não, o primeiro lugar, ele tem que ter consciência. Então, eu já peguei muita gente que não tem 4. Por exemplo, você não tem 4 no teu nome, mas você entendeu o que, que o 4 quer. Ele quer que cumpra horário, que saiba começar, acabar. Agora, tem gente que tem uma matéria de DP, que eu chamo de matéria de DP, aquilo que a gente não tem no nome, né? Então, tem gente que está de DP e não quer se recuperar. Então, ninguém pode fazer, ela tem que ter consciência, porque chances, possibilidades para ela poder consertar o que ficou em aberto, ela tem. Todos nós temos, né? E nunca nós estamos diante da última chance, né? A numerologia ajuda a relação entre pais e filhos, namorados e casais? Ajuda em tudo, porque a partir do momento que eu conheço meus números e conheço da outra pessoa, só que eu tenho que respeitar, né? A mesma coisa quando eu faço de uma criança. Eu falo para os pais, olha, a criança é isso aqui. Você tem chance de poder ajudá-la, mas você tem que aceitá-la como ela é, né? E você não pode ficar modificando por imposição. Então, a numerologia, ela pode ajudar relacionamento casal, relacionamento de sócios. Eu tenho muitos clientes que pedem para eu fazer a sinastria da família toda. Oh, minha ex-cunhada lá de Pernambuco está entrando aí, a Auricélia. Viu? Guilherme Então, Arthur, tem muita gente entrando. Que manda um bom, beijo para muito bom. todos. Best Beijo para Triptour. todos. Nossa, olha que legal. Estou muito feliz aí. Então, quando você quer saber a finalidade, né, depende do que você quer. Por exemplo, é para uma sociedade de empresa, então determinados números entre os sócios são importantes. Já Então tem que escolher aconteceu o dia. Tem que escolher o dia da assinatura de um contrato, por exemplo. de uma análise empresarial, eu vou falar um pouco de cada sócio, vou fazer a ligação dos números deles, vou ver como é que está o momento de cada um, e o documento deve ser assinado sempre no dia 1 da pessoa. Agora, a data que vai ficar no contrato também é super importante. Porque não adianta você escolher um nome muito forte se você, de repente, registra numa data que é para terminar e não é para começar. Então, muitas empresas sofrem por isso. Eu vejo, e isso é muito sério, porque eu vejo vários palestrantes de motivação, de autoajuda, que muitos dos exercícios que a gente, que eles sugerem durante a palestra ou nos cursos, é você
firmar os seus sonhos, os seus desejos, você materializar num papel, isso até em religiões e tudo mais. Então, você está falando uma ação muito coerente. A pessoa firmar esse contrato na data certa para ampliar o negócio. Sim, porque, inclusive, quando eu me assumi, há 37 anos atrás, lá, eu mexi na minha assinatura, não no meu nome, né? Mexi na minha assinatura, treinei umas 200 vezes, mentalizando o que, que aquele número iria me atrair. Aí eu fui a um banco, mudei a minha assinatura, e foi assim, 10 dias depois a minha vida tinha virado para o caminho que eu tinha que seguir. Uma pergunta. Vamos falar um pouquinho de como é que a pessoa sabe o número dela, lembrando sempre que a Sueli de Souza, um beijo para a Malena Russo, que entrou agora, que a Sueli de Souza tem um site, né? É numerandos.com.br, .com.br. que você também fala que a numerologia não se torna exatamente uma dependência, mas uma abertura de consciência, né? Sim. E agora, rapidamente, que não rapidamente, mas com assim, de forma prática para quem está nos vendo, o poder de cada número. A gente soma Sim. todas as letras? Como é que funciona? Então, Como é que faz? assim, nós temos, se a gente somar os valores das vogais, nós vamos descobrir a essência da pessoa, aquilo que não dá para mudar. A soma Do das nome, sobrenome? Do nome e nome, sobrenome? sobrenome de nascimento. Tá. Agora, as consoantes vai mostrar como eu me apresento, a minha aparência, o meu uniforme, como as pessoas me veem, mas corresponde àquilo que eu quero melhorar, não é o que eu quero fazer, eu quero melhorar. E o nome completo vai contar aonde eu quero chegar, que diploma eu quero conquistar. Mas o número da vogal você tem lá no Sim, site o valor sim, de cada uma? tem. Inclusive no site, tem uma matéria que diz, e pergunta assim: como é a sua mãe? Se você entrar naquele site, naquele programa e digitar o nome, vai calcular o teu número, já vai sair direto. Mesmo que é mãe, pai, não interessa, o número vai sair. Mas só para dar uma pincelada rápida, se eu estou falando de um, eu estou falando de algo que tem que ser criativo, independente, corajoso. É o pioneiro, é o desbravador, é o que vai. Quando eu falo em dois, é o contrário, é o paciente, tolerante, amoroso, afetuoso, é parceiro. É como se um fosse o homem, dois é a mulher. Não quer dizer que mulher é mais levezinha, não, não é isso. Mas é a energia. O 3 é como se fosse o filho, a criança eterna, alegria, otimismo social, que eu falei bastante do teu 30. O 4 é quando essa família está num quadrado, então representa horário, rotina, sistema, o que tem que ter pé no chão, tem que ser Santo Tomé. Agora faz de conta que eu abro essa porta desse quadrado, vai nascer o número 5. O 5 vai ser o curioso, versátil, magnético, aventureiro, aquele que vai fazer do mundo lar. Ele vai aprender pela experiência. Depois disso, que ele já teve toda a liberdade, ele vai entender que a família é importante. Então aí nasce o número 6. O 6 é a família, é o responsável, é o professor, é o pai, a mãe, enfermeiro, decorador, veterinário, é o que dá cola e puxa a orelha. Só que depois que estamos em família, um gosta de música pauleira, outro gosta de música clássica, aí nasce o 7. O 7 vai representar aquele que vem em busca do porquê. Ele quer ler muito, estudar, pesquisar, ele precisa de contato com a natureza, ele não gosta da mesmice, do reco-reco, arroz com feijão todo dia não é para 7. Depois que ele já se especializou, aí ele pode ter o poder. Então, 8 representa poder naquilo que faz. Tem gente que pensa que 8 é só dinheiro. Não é. 8 está ligado ao poder para comandar, delegar, fiscalizar, administrar, lidar com dinheiro, com negócios. Depois que o ser humano tem o poder, aí ele pode ser generoso.
Então, o 9 é um médico de pronto-socorro, é aquele que vai ter que fazer o bem sem olhar a quem de verdade. E para ele fazer bem, é fundamental que ele não fique esperando. Sabe, médico de pronto-socorro, a pessoa não sabe nem o nome dele, mas é ele que tem que socorrer. Então, essa é uma visão geral de cada número. Eu Então, quero se mandar um você beijo. soma, fala. Eu quero mandar um beijo aqui pro Bonete, né? Que mandou um beijo para você. O Mário César também, que está aí nos assistindo. Eu queria, Ah, que legal. talvez aparente um pouco teórico para as pessoas, mas com isso eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu estou na minha porta de casa, a soma dos números deu 6. É Significa um que dentro do lar. meu apartamento é um lugar mais para movimentar a família, é isso? Sim, se tiver uma porta só. Se ela tiver duas entradas, serviço e social, você tem que somar o que está numa porta e na outra. Então, por exemplo, o meu apartamento, ele é 23, que dá 5. Então, ele é bom para Por que movimento. dá 5? Por que dá Porque 5? Tem que é explicar. 23. 2 e Passou 3 de é 9, 5. passou de Hã? 9, passou do 9, Sempre soma. Sempre só até soma. 9. Só até 9. Então, aqui dentro, no Império 5, a porta, quando você chega na minha casa, é uma energia 5, que tem movimento, não vive rotina. Eu não vivo mesmo, né? Eu trabalho cada dia com um tipo de pessoa e tal. Agora, aqui dentro, impera o número 1. Porque 23 de uma porta, 23 da outra, será 5 mais 5. Vai dar 10. E 1 mais 0 dá 1. Então, até teve uma época que um sobrinho veio morar comigo e eu brinquei com ele. Falei, olha, aqui dentro só tem um cacique, tá bom? Porque o um é o cacique, tá? Foi Sueli, e bem isso. chapa de carro? Por que que a gente tem que prestar atenção em chapa de carro? A mesma coisa, porque a somatória... Quando eu comecei a numerologia, que eu pesquisei, o meu escritório, a minha escola de aulas particulares era em frente a uma funilaria. Então, você imagina a pesquisa que eu fiz. Então eu ficava, cada carro amassado, e chegava carro amassado, viu? Eu ia pegar a placa, ia analisar. Então existem alguns números que podendo a gente deve evitar. Por exemplo, tudo que soma 13, 22, 4, 31, atrai o enrosco, porque 4 gosta de enrosco, de coisa difícil. O trabalho trabalhoso. Quando a soma dá 16, é uma energia de queda. E eu tive uma bela experiência quando eu comecei. Eu comprei o carro sem ver a placa. Hoje é o contrário. Eu não pego se eu não olhar primeiro a placa. Tá? Eu acho bem sério agora. Quando a soma acaba dando, sempre que puxa, né, para o 16, eu evito, para que somam 4, é aonde você atrai dificuldades. Por exemplo, tem gente que tem uma soma 4, saiu com o carro novinho, chegou na esquina, sofre um acidente. Eu tenho o caso de um irmão que aconteceu exatamente isso. Sueli, Fala. agora eu queria, como as pessoas não são da área e a minha preocupação é que elas não acham isso tá um pouco técnico demais, me conta uma historinha curta de alguém que mudou, melhorou e não só nas relações, quanto no negócio, quando ela mudou a parte, teve a consulta e seguiu a orientação da numeróloga. Acontece isso muito. Por exemplo, eu tenho casos de quando o pai me procurou quando a criança nasceu. Estudamos o nome e tal. Quando acabei de estudar, era um casal, menino e menina. Da menina, eu avisei, falei, olha, essa menina tem números muito avançados, ela vai ser muito rápida. Quando a menina tinha 10 anos, o colégio chamou porque ela ia pular 2 anos. Então, para o pai, ficou claro, sabe? Ele estava preparado para isso. E o filho dele, que era um menino hiper tímido, tinha 9 anos, quando o pai veio com ele no meu escritório. E aí, quando acabei de conversar com a mãe, com a irmã, ele falou: agora sou eu.
Só que ele não deixou a mãe entrar. Ele entrou sozinho. Foi a primeira vez que eu me vi diante de uma criança de 9 anos para explicar numerologia. Eu sei que eu recebi, graças a Deus, acho que uma boa orientação, e eu disse para ele o seguinte: ele veio nessa vida com a intenção de realizar um 4, que é difícil, né? Mas ele teria que aprender o 3, que é ser otimista. Então eu brinquei com ele, eu falei: olha, quando você tiver alguma coisa para fazer, finja que você está no escuro, que ninguém vai te ver e faça o que você tiver vontade de fazer. Passados uns meses, o pai me liga que ele foi para um acampamento. No acampamento teve uma brincadeira no escuro, de verdade. Aí ele lembrou e ele fez o que ele queria fazer. Nesse acampamento havia uma agência de publicidade. Esse menino, lá atrás, quem lembrar vai lembrar, ele começou fazendo as propagandas da UOL. Era um japonesinho que aparecia. Depois eu vi muito outdoor dele ali perto da ponte do Morumbi. E assim foi. Até que quando ele estava com mais ou menos 18 anos, ele fez a mãe vir junto. E a mãe falou: mas como que agora você quer que eu escute? Ele falou: porque você tem que escutar o que a minha numerologia fala. O que a mãe queria? Que ele não ficasse no colégio puxado para poder entrar no vestibular direto. Mas o número 4 gosta do difícil. Quem vem para fazer um 4, ele não vem a passeio. Aí o que ele fez? Ele provou para a mãe que ele ia conseguir. Então ele foi, participa de teatro, ele entrou nas melhores faculdades, mas ele liberou realmente o 3. Então a numerologia para ele foi um super exemplo. Um outro exemplo bem rápido, fala. Eu gostaria de mandar um beijo aqui para o Marcelo Martins de Oliveira, que está nos assistindo também, para o grupo da querida amiga Caú, do meu quarteto, ela que teve quadrigêmeos, eu acho que ela até, eu vou te dar a numerologia dos seus filhos, assim, porque eu com gêmeos já fico meia de cabeça em pé, imagina com quadrigêmeos. Um beijo para a Caú e todos os seus filhos, parabéns. Eu acho que a numerologia, Sueli, nesse ponto, tem ajudado muito as famílias e também fortalecido a autoestima de muitas pessoas, porque cada um tem um jeito de ser, cada um tem um jeito de se expressar. Como você falou, eu na minha adolescência, eu era muito tímida e reservada. Até para não, talvez pelo signo de virginiana, a virginiana prefere não fazer do que fazer errado, porque é muito perfeccionista. Então, com a evolução, a autocrítica é grande, né? Com a evolução da minha vivência, fui morar nos Estados Unidos, juntamente com a minha mediunidade, enfim, eu sempre busquei. Então, quando a gente fala com alguém que está nos ouvindo, e eu quero falar aí para você, eu acho muito interessante uma busca, saber, conhecer, né? Quando eu trago alguém do programa Dimensões aqui nos meus lives, é para compartilhar o conhecimento que me fez bem. O que eu vejo muito é pessoas tendo conhecimentos de uma série de ferramentas para ser mais feliz e não compartilha o caminho que ela traçou. Eu, ao contrário, eu gosto de compartilhar pessoas profissionais como você, na área de corpo, mente e espírito, para fazer da sua caminhada na Terra uma caminhada com mais, vamos dizer, ferramentas de fortalecimento, de não desistir. E quando você foi no meu programa esse ano, logo no começo, não sei se foi esse ano passado, no final, que você falou, eu lembro muito bem, que 2020 era um ano de muita organização, que haveriam grandes mudanças e que nós teríamos que estar organizados para saber administrar essas mudanças. E está acontecendo. Um beijo para o Guilherme Atur, você que é gentil. E aí, isso que eu vejo, às vezes eu acho que a pessoa fica receiosa de ter uma consulta com uma numeróloga, achando que vai falar coisa ruim, que vai falar que vai morrer, que vai falar que, sabe? E não sabe que ela não tem nada disso. Fala um pouquinho sobre esse medo das pessoas. Por que não ter esse medo? Porque a numerologia, primeiro, ela não adivinha nada.
Quando você passa por uma consulta, você vai se reconhecer ali. Por exemplo, quando pais grávidos me procuram, eu não faço uma pré-análise se os pais não aceitarem que eu fale um pouco deles. Porque a partir do momento que eu falo um pouco do pai, um pouco da mãe, ele vai ter certeza de que o que eu puder falar da criança vai ser verdadeiro. Porque senão, eu não vou chegar e falar, vai ser assim, não tem adivinhação. Então, a numerologia, ela te ajuda. Por exemplo, existem empresas que às vezes eu vou dar uma palestra, depois que acaba a palestra, o chefe, o dono, ele percebe que tem funcionário que está no lugar errado. Então, uma pessoa que é tímida, ela não poderia estar na recepção. Ela está gastando o tempo dela, sofrendo, e não vai produzir. Então, isso é muito normal. A numerologia realmente, eu falo, ela é uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento. Sabe, eu, por exemplo, quando meu filho era pequeno, vou falar de coisas assim próximas que é mais fácil de passar. Meu filho era pequeno, ele detestava bagunça, mas ele era bagunçado. Sabe, o quarto bagunçado, tal. Quando foi um dia, eu entrei no quarto, ele falou assim para mim, mama, o que eu vim fazer nessa vida? Dá para você ver com esses números, mas irritado. Eu coloquei ele na minha frente e fiz a conta dele. Falei, olha, meu filho, na outra vida você deve ter sido um nobre, agora você é plebeu. E para você fazer o que você quer fazer, você vai ter que se organizar. Então eu vou te contratar para o estágio da vida. Aí combinei com ele que por 6 meses eu não iria perguntar se cortou a unha, se arrumou o quarto. Bom, um mês depois ele viajou com a minha mãe. E a minha mãe me liga perguntando se eu tinha feito lavagem cerebral no menino. Porque ele não punha maiô molhado no sofá, que no quarto a cueca estava longe da camiseta. Quer dizer, aquilo serviu para ele. E todo mês, como eu nunca dei mesada, eu dava um dinheiro como estágio. Agora, quando passaram 6 meses, um amigo meu, que era astrólogo, falou, Sueli, o que segurou o rapaz aí foi o dinheiro. Então, agora você tem que arrumar um jeito dele continuar organizando, mas contando com dinheiro. Aí, eu fiz meu primeiro programa, ele comprou um computador e ele prestou serviço para mim. Ele tinha 10 anos. Então, quer dizer, foi ali na pele que eu senti o quanto a numerologia me ajudou. Sueli, eu quero mandar um beijo para o Carlos Augusto Ortali da Mixon, essa grande empresa de eventos, para a Ingrid também, ela que produz tantos eventos maravilhosos, chás de bebês e mesas de doce maravilhosas, sempre colaborou muito com a Casa Hope, né? E fazer mais uma vez um apelo ao Inverno Solidário, você que está nos assistindo, procure adquirir cobertores, entra lá no site invernosolidario.com.br, lá tem todas as orientações, como você pode colaborar para ajudar neste inverno, não só as pessoas que necessitam em todo o estado, mas principalmente também as pessoas que estão com Covid, estão nos hospitais de campanha. Outro dia também passou uma matéria que estava frio no hospital de campanha, por mais que colocasse cobertor, tudo isso é um sistema que eles têm até de controle lá da higiene. Então, por favor, faça o bem. Se você não quiser fazer o bem através dessa doação, faça o bem para alguém na sua família, ajude. Às vezes a gente vai lá longe ajudar alguém, ou vai numa entidade, sendo que alguém da tua família está precisando de ajuda. Lembre-se disso, fazer o bem vem do coração, e isso, vamos dizer, faz muito. Fazer o bem faz bem, né? Então não é Faz só muito bem. fazer pose, tirar foto, mas fazer... É importante promover, viu, Sueli? Eu sou contra falar, eu faço bem, mas não quero aparecer. Tem que aparecer, porque essa garotada nova, eles têm que ver aquelas pessoas que eles admiram fazendo bem, sendo solidário. Assim a gente promove a solidariedade nos jovens. Eu tenho uma pergunta aqui, Sueli, sobre a parte da grávida, tá? Agora mesmo nasceu um sobrinho meu, sobrinho neto, na verdade, né, que é neto da Sobrinho minha irmã. neto. Neto da minha irmã. E eu pedi para você dar de presente, né? A gente dar de presente para os pais
aquela numerologia. Então, é importante a grávida já conhecer o filho que está para vir e tem que ver, tem que saber o dia que ele nasce ou pode fazer enquanto está na barriga? Não, antes de nascer, eu chamo de pré-análise. Então, o pai vem, a mãe me traz lá 10 nomes, se eles tiverem dúvidas. Agora, se ele já vem certo com aquilo, já vai tentar entender a criança antes do nascimento. Eu sempre digo que quem vem procurar uma numeróloga antes do nascimento é porque a criança quer ser compreendida antes de nascer. Então, é importante saber que ali é um ser, né? Agora, a data, eu nunca gosto de estudar a data, porque eu creio que Deus é que vai saber o momento que a pessoa tem que chegar. Não dá para ficar escolhendo, a gente sabe que não. Muitos casos, eu sei que acontece isso, mas a numerologia ela é uma super orientadora, e no caso lá do seu sobrinho, o pai, né, teu primo, me ligou dizendo que vai tentar seguir toda aquela. É uma coisa enorme, né, para poder a vida da criança. Você falou uma coisa muito séria, né? Eu tinha marcado a minha cesárea às 9 da manhã. Quando deu 7 da manhã, a bolsa estourou. Ainda bem que eu estava já toda preparada, a mala pronta, morando do lado da maternidade, como virginiana, né? Vou morar do lado da maternidade. E aí vem a mão de Deus, né? Quando eu fiz a fertilização, para aqueles que ainda pensam que idade para engravidar, eu acho assim, se você está com uma boa saúde, você tem condições, o médico autorizou, engravide, tá? Isso é mais importante, mas você tem que querer ser mãe, porque ser mãe é algo extremamente, vamos dizer, espiritual, vem da alma, né? Sim, tem E que quando ver. eu coloquei, na época, eu fiz 6 tentativas, você me acompanhou, muitas pessoas da Sim, área, da área sensitiva, mística, espiritual, muita gente me acompanha. Eu fiz cirurgias espirituais, e aí veio a mão de Deus. Eu coloquei 4 embriões e eu rezei toda noite para que ficasse o que o meu corpo aguentasse. Desses 4 embriões, ficaram 2. Quer dizer, você espera 12 dias para ver se você engravidou. Quem faz fertilização sabe disso. Esses 2, eu trabalhei uma gravidez até o 8º mês. lembro Eu não bem. parei um minuto, você lembra? Minha barriga era Lembro. infinita, mas eu estava fazendo evento aqui, evento ali, viagem, faz, acontece, sempre se Viagens, cuidando sempre. viagens. E Deus dá, vamos dizer, o horário mesmo. Então, eu Com tinha certeza. programado às 9 da manhã, deu 7 da manhã, a bolsa estourou. Então, eu compreendo muito bem a sua preocupação quanto a isso. Mas o É ideal porque é o que você falou, é uma pré e depois, quando nasce, que a pessoa depois que resolve. nasce, daí dá para fazer a completa, porque daí é para a vida toda, né? Ela vai orientar muito nesse sentido. Agora, a pergunta de Rosana Beni para a Sueli de Souza. Você Ah, acredita em reencarnação? olha, eu creio assim que viemos, né, de um local maravilhoso. Para lá nós teremos que voltar do jeito que nós saímos. Mas às vezes a gente chega aqui, pisa na bola, escorrega. Então a gente tem que ter uma outra chance, que é o tal do negócio da matéria de recuperação. Eu creio nesse sentido. Creio que a vida é eterna. Nós saímos de um lugar maravilhoso, para lá nós vamos voltar. Mas às vezes nós temos que ficar consertando alguma coisa que nós não entendemos na primeira, E né? você acha que existe karma ou o karma pode ser transmutado? Eu acho assim, o karma é uma falha. Essa falha vai depender de como você vai consertar. Se você achar que o karma é uma coisa pesada, você já está jogando para o universo que você quer dificuldades. Mas às vezes o karma é uma chance para você evoluir. Então eu não vejo só como uma coisa pesada de jeito nenhum. Sabe? É uma chance que você tem para crescer. Pela numerologia, a gente já vem com destino, Sueli? Ou a gente Pela pode mudar? numerologia, então, a gente escolheu, mas só que a gente só vai fazer se aprendeu a lição.
E a lição quem dá é Deus, que é a nossa data de nascimento. Então, se eu não aprender a minha lição, eu não vou chegar no meu diploma, que seria o meu destino. Agora, se eu escolhi um diploma, no meio do caminho eu quero mudar, tudo bem, eu vou poder mudar. Eu tenho esse livre-arbítrio, né? Eu tenho essa chance. Quando uma pessoa se une em papel com outra pessoa e acaba botando o nome do marido, isso influencia na energia dela, se ela assinar esse Não, nome dali para frente? não, a história dela é a data, é o nome como ela nasceu. Nem que o registro tenha durado 1 hora. É o primeiro registro que vale. Agora, quando ela vai incorporando, tem gente que casa 2, 3 vezes, muda o nome. É como se ela fosse fazendo. Assim, é uma japonesa que aprendeu a falar italiano, vamos dizer. Ela não vai deixar de ser japonesa, mas ela sabe uma coisa a mais. E quando ela coloca um sobrenome, tanto pode entrar um sobrenome que vai ajudá-la, como de repente vem um que atrapalha bastante. Então, normalmente as pessoas quando vão casar, que me procuram para escolher data, também já quer escolher como é que vai pôr o nome, como é que vai assinar, que tem uma influência, com certeza. Tudo Vamos tem. falar, vamos falar, por exemplo, no momento que ninguém esperava, que é esse isolamento social. E no caso de pessoas do número 3 como eu, que é de reunir grupo, Sim. eu Aham. acabei refletindo, vendo e achei através da mídia social uma forma de reunir pessoas. Está valendo como a lição de casa? Vale porque quando eu falei de 2020, no começo, eu gravei tudo em dezembro, que eu gravo todo mês no portal By Mônaco. Então, em dezembro, eu falei que em 2020, e falei no teu programa também, nós teríamos uma sensação de engaiolamento e poderíamos passar por uma recessão igual de 1930. Só que eu não sabia o que ia acontecer. Quando eu gravei para março, que eu gravei em dezembro, eu falei que março, a única coisa que iria ajudar o ser humano eram as orações. Nós precisaríamos orar muito, ter fé, e foi o que aconteceu. Então, pessoas que são organizadas, sabem planejar, não ficam irritadas, não estão sofrendo. Agora, pega uma pessoa que precisa de liberdade, que não sabe fazer nada rotineiro, lógico que o sofrimento dela é maior, né? Mas, de qualquer jeito, eu acho que é um aprendizado para todos nós. E não é por acaso que estamos aqui nessa época, né? Existe alguma influência do número do país com as nossas vidas? Sim, você, por exemplo, quando a gente fala de Brasil, Brasil vale 7. Então, é um país que tem que procurar respeito pela natureza, tem uma mistura de religião imensa dentro do 7. O 7 ele tem que procurar o melhor do melhor. Se você pensa em São Paulo vibra no 1. Então, é uma cidade independente, corajosa, criativa. É cada um por si e Deus por quem ele puder. Porque aqui em São Paulo estão assaltando o teu vizinho. Você não vai lá socorrer porque você acha que não é nada com você. Então, a vibração do local tem uma importância muito grande. Com certeza. Você vê o quê? Você chegou a fazer algum pequeno estudo de 2021? Olha, 2021, eu fiz um pequeno estudo, realmente, né? É um ano que vai cobrar do ser humano a flexibilidade, o jogo de cintura. É importante não agir no impulso, porque em 2021 é como se fosse um ano bom para quem não fica preso, para quem gosta de viajar, se adaptar. Então, lá vai ser o contrário desse. Pessoas rígidas vão sofrer. Então, quanto mais solta a pessoa for, melhor para 2021. Mas nós vamos ter ainda, se Deus quiser, essa vacina vai acontecer até Se dezembro, Deus né? quiser. É. Dizendo,
mas eu acho que vai mudar muita coisa ainda no comportamento da sociabilidade do ser humano, né? Principalmente no Eu Brasil. espero. Eu Então, espero que aconteça. você sugere para esse 2021, a pessoa que ainda não consegue sair por causa da idade, você fazer essa sociabilidade que você falou é através do quê? Das mídias sociais? É, das mídias. Quer dizer, é saber aceitar a mudança que houve, né? Porque que vai haver uma mudança, isso a gente está vendo que existe mesmo. Então não adianta entrar com a rigidez, não quero, não gosto. Tem que se adaptar. Nós temos aí que aprender muito com jovens, né? Que já é desse mundo mais aberto, né? A gente não tem essa. Por exemplo, hoje, quem me apoia, quem põe todo o meu trabalho todo dia no Facebook é meu neto. Eu aprendo muito mais com ele do que ele comigo em algumas coisas, né? É muito isso. Só para complementar, me passa então, fala, o seu site é É numerandos.com.br. E se você com entrar na numerandos, no plural, tá. numerandos. Outra coisa minha que é muito interessante, que as pessoas gostam muito, é o meu aplicativo, que é Numerap. É Numera PP, pato pato. Lá é muito interessante, dá para você ver a ligação de duas pessoas, você consegue ver os seus números mais importantes, você sabe a vibração do teu dia, do teu mês, do teu ano, com a minha voz e com a parte escrita também. Você também tem Instagram e Face? Também tem Instagram, É. que é esse que nós estamos. No Facebook tem o Sueli Numerandos, que é a página, né? Também eu tenho. Bom, lá tem Twitter, tem tudo, né? Aquelas coisas que não sou eu que faço. Como eu falei, meu netinho que vai pondo para mim. Mas está tudo muito bom. É muito bom. Hoje em dia é necessário. E eu volto a reforçar. Se você quiser conhecer um pouco da numerologia, é um curso introdutório, é só entrar lá no meu site que vai conseguir baixar 2 áudios, que são 90 minutos. É como se fosse uma fita cassete, tá? Então dá para aprender bastante coisa lá, treinar, aproveita esse momento que está todo mundo dentro de casa, faz de um, faz do filho, faz do namorado, aí dá para entender bastante. É muito bom saber que temos a Sueli de Souza, essa numeróloga de tantos anos, 37 anos, uma profissional impecável. E ela tem uma das qualidades que eu adoro, Sueli, é a generosidade com o conhecimento que ela traz. Então, tudo que ela estuda, ela compartilha, assim como ela gosta de compartilhar, de ajudar, de participar. E isso traz a ela uma energia maravilhosa de ser humano cumprindo a sua missão nessa terra, nesse momento que todos escolhemos para estar aqui. Eu acredito que nós escolhemos para estar aqui. Eu acredito na Também. reencarnação, eu acredito em vidas passadas. Aliás, eu tive várias visões com as minhas vidas passadas espontâneas. E por isso, Sueli, quero te convidar e todos que estão aqui conosco hoje a participar, assistir o próximo live, né? Próximo live Sim. Dimensões. Vamos fazer com Wagner Borges, esse Que professor de projeção bom. é a projeção Sim. da consciência, a experiência quase morte, como os médicos falam, mas as pessoas vão poder saber realmente que todos nós temos, vamos dizer, uma participação na projeção astral. Às vezes a pessoa não lembra e às vezes ela não acredita. Por isso, o professor Wagner Borges vai estar aqui dia 9 participando do live. Sueli, muito obrigada pela sua participação. Obrigada também, tudo de bom. Um beijo Uma para mensagem. todos. E o que eu peço é isso, que Deus nos dê a calma, o discernimento para tudo que nós temos que fazer. E lembrando de sermos solidários, então não se esqueçam dos cobertores. Muito obrigada e eu conto também vocês, né, gente? Inverno solidário, contem com o bem. O bem está em você, seu coração. Deus te fez um ser humano muito amoroso. E nesse momento que você está sem paciência, irritado, já chorou, já fez tudo que não é dentro da tua energia, para um pouco, busca
Busca pessoas como a Sueli, busque conhecimento, tente ampliar sua consciência nesse momento de reclusão. Um beijo a Sim. todos, os últimos 20 segundos, e não esqueçam, Deus te ama, Deus está com você, e dentro da tua fé, continue firme e forte, que tudo vai passar. E se puder, fique em casa, viu? Fiquem com Deus, um beijo meu e dos meus gêmeos aqui, que estamos juntos. Um beijo, Beijo Sueli. para eles. Beijo, Grande tchau, gente. beijo. Tchau, Tchau, tchau. Um tchau. beijo.